Sim. Essa canetinha aqui não funciona, né? Eu não consigo. Olha aqui, tá botado aqui. É, mas é estranho, né? Não ficava verde isso aqui? Verde? Não sei, será que isso não tem que carregar, não? Não sei, Ah, tem um botãozinho aqui, será que tem alguma coisa a ver com esse botão? não sei. Ó. Eu nunca vi. É, agora que eu vi também. Será que é assim? Deixa eu ver. Sei lá. Tem um botãozinho ali que eu não sei por que serve, não. Ih, vai que eu acabei de descobrir a pólvora. Eu sempre botei só aqui. É, mas agora que eu vi esse botãozinho do lado. É, testa aí. Tem um J aqui, tá vendo? Não sei, deve ser do botãozinho. Claro. É, Eu até. sempre só usei aqui. É, agora que eu vi o botãozinho. Pode começar a ter. Vamos lá. Boa noite a todos. Corajosos, né? Boa noite a todos os corajosos que saíram de casa nesse frio, né? Para a gente aquecer os nossos corações e, né, os nossos pensamentos aí, enriquecer a nossa vida com a doutrina espírita, né? Aí a gente faz um esforço, né? Bom, vamos fazer a nossa prece. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, buscando ajuda, buscando esclarecimento e buscando uma forma equilibrada, lógica, para entendermos o porquê da nossa vida, o porquê de muitos momentos difíceis pelos quais passamos, mas que possamos compreender que tudo isso é necessário, que faz parte do nosso crescimento. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja inspirada, seja intuída, e que o trabalho dessa noite no Centro Espírita Friburguense seja realizado em clima de muita tranquilidade, de muita harmonia, e que todos nós possamos aproveitar esse momento. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Terezinha, falando sobre o perdão. Agosto é o mês do perdão, né? Então, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o perdão, porque esse mês ele é destinado, né, a gente se atentar para a necessidade, para a importância do perdão. Porque, segundo estudos, né, já na área da psicologia, da parapsicologia e até mesmo na área medicinal, né, da medicina, já há estudos comprovando que aquele que perdoa, né, aquele que limpa o seu coração das mágoas, com certeza ele tem uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, e que o perdão é extremamente essencial, né, para que a gente possa desintoxicar o nosso organismo e, com certeza, a partir daí a gente obter melhores resultados, até mesmo nos tratamentos medicinais. Deixa eu ver agora, Valéria. Não. Deixa eu ver o outro. É porque... não está conseguindo. Então, vamos lá. Agosto é violeta, né? Tem o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul. O agosto é o agosto violeta, que é semeando o perdão, colhendo a paz. Esse é o slogan do agosto, né? Agosto também agora está com uma campanha que é Lilás. Mas como eu vou falar de perdão, eu não coloquei. O agosto lilás, que também está bem associado à questão à cor, né? O agosto é um mês que está sendo destinado a uma campanha contra a violência à mulher, tá? De conscientização contra a violência à mulher, né? Então, mas como eu falar do perdão, então eu escolhi falar do agosto violeta. Agosto violeta, né, tem a fitinha, como todos os outros, semeando o perdão, colhendo a paz. É o mês do perdão. De acordo com o padre Fábio de Mello, perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Mas se o outro deixou o lixo em nós, foi porque nós nos permitimos abrir a lixeira para que ele colocasse, né? A gente vai ver essa ideia ao longo do estudo. Significado de perdão. No dicionário, perdão é um processo mental
ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, esse é o significado que aparece no dicionário, né? Que é um processo, tanto mental quanto espiritual, de cessar o ressentimento, as mágoas, as raivas, o ódio, todo e qualquer sentimento negativo que a gente, né, tem em relação a outra pessoa ou contra a nós mesmos. Então, seria cessar essa exigência do castigo, da restituição, e entrar num clima de paz. Bom, aí, esse é o dicionário que nos deu aquela definição. Depois tem vários espíritas, vários palestrantes, que definiram o que eles entendem por perdão. Alberto Almeida, que escreveu um livro, O Caminho para o Perdão e o Perdão para o Caminho, ele define o que é perdão da seguinte maneira: uma lei da natureza aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. É uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer nossas limitações. Então, na visão dele, o perdão é uma lei da natureza, né, que aparece em nossas vidas e ela requisita uma competência, porque não é fácil perdoar, né? Perdoar, eu acho que a parte mais difícil do amor é o perdão, né? Então, ela aparece em nossas vidas, mas requer de nós um cuidado, requer de nós empenho para que a gente exerça com competência essa habilidade, que é a habilidade de perdoar. E ali, continuando, ele diz que é uma necessidade cotidiana, né? Todos os dias temos que nos perdoar e perdoar aqueles que nos ofendem. E essa capacidade, né, de desenvolver essa habilidade vai nos auxiliar a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. O Alberto Almeida ainda continua e diz que é a nossa estratégia de libertação, porque enquanto nós sentimos ódio, rancor, toda espécie de sentimento negativo, nós estamos ainda escravizados pelos sentimentos negativos. A única oportunidade de nos libertarmos desses sentimentos é através do perdão, né? E continua dizendo ainda que é uma atitude, um jeito de se colocar na vida, né? Nem todos nós estamos preparados para perdoar, mas é necessário que se faça essa preparação, né? Então, é um jeito que cada um de nós se coloca diante da vida e, com isso, alivia e faz aliviar o sofrimento alheio, né? Continuando. Divaldo Franco diz que é um importante passo para a evolução. Nós só evoluímos a partir do momento que nós vamos purificando os nossos sentimentos, as nossas emoções. E enquanto eu carregar ódio, rancor e toda espécie de sentimento, eu vou estar preso, vou estar amarrado aos sentimentos que me conectam com a inferioridade, né? Para que eu possa alcançar níveis evolutivos mais elevados, é necessário que eu perdoe. Perdoar, ele diz ainda, não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Porque é impossível, só se nós fôssemos dementes, né? Porque alguém que nos fizesse alguma coisa e a gente não mais lembrar daquilo. As pessoas falam, tem que esquecer. Não é esquecer. Não tem mais que sentir a necessidade de revidar e destinar nenhum sentimento negativo em relação àquela pessoa ou àquele fato que nos machucou. Por quê? Se nós passássemos a vida esquecendo tudo que nos foi feito, nós seríamos dementes, né? Porque o perdão não é esquecer, é você não sentir a necessidade de revidar e não sentir nenhum tipo de sentimento ruim em relação àquela situação ou àquela pessoa. Porque nós não esquecemos. O que nos acontece de bom quanto de ruim. A gente não esquece, né? A gente tem uma memória, a gente tem uma HD
que quando ele para de funcionar, a gente já começa a se preocupar que está achando que está com Alzheimer, né? Quando a gente começa a ter lapsos de memória, quando a gente começa a ter muito esquecimento em determinadas situações, já nos preocupa. Então, não é esquecer, é simplesmente não ter nenhuma necessidade de revidar aquele mal. O Haroldo Dutra diz que é um remédio capaz de curar e libertar a alma, né? Porque muitas das nossas doenças estão atribuídas, estão relacionadas ao que nós carregamos interiormente, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, principalmente aos sentimentos negativos, ao ódio, ao rancor, à raiva. E, a partir do momento que eu me disponho a perdoar e que eu coloco o perdão como algo a ser praticado na minha vida, eu começo a tomar esse remédio, né, ingerir esse remédio que é capaz de obter curas para a minha alma e me libertar. Ele diz ainda que é uma condição para mantermos a nossa integridade psíquica, né? Porque o ódio nos adoece, o rancor, a mágoa, os ressentimentos, acaba por uma certa maneira, ao longo do tempo, aquilo vai crescendo como uma bola de neve e nos tornando doentes psiquicamente. Nazareno Feitosa diz que é um instrumento, o perdão é um instrumento para a evolução, né? Ou seja, é a ferramenta que a gente tem, que Deus nos disponibilizou para que a gente possa alcançar melhores resultados nas nossas caminhadas terrenas, né? E também na nossa evolução durante, não só nessa vida, mas em todas as outras. Que o perdão é uma capacidade de amar muito maior, porque é uma capacidade de você abrir mão do seu egoísmo, da sua vaidade, de vários aspectos negativos da sua personalidade e para se colocar no lugar do outro, né? Para perceber que não devemos atirar a primeira pedra, porque não somos sem pecados, né? Nós somos também pecadores. Ainda continua, é o sacrifício mais agradável a Deus. E realmente, né, se a gente pensa por esse lado, é um sacrifício, porque não é fácil perdoar. Porque a gente falar de perdão é fácil. Quer dizer, nem tão fácil também. Mas perdoar realmente é muito mais difícil. E ele continua dizendo que a falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade. Então, quando a gente chega a perdoar, a gente já tem que ter um processo evolutivo um pouco mais avançado, porque a gente já tem que abrir mão de quê? Do orgulho, da vaidade, do nosso amor próprio exacerbado, né? Para poder chegar de querer ter razão e deixar de lado a importância de ser feliz, né? Como diz a Marta, aquela Marta Medeiros, né? Que ela tem uma crônica em que ela diz que ela passou da idade de querer ter razão, agora ela quer ser feliz. E a gente sempre quer ter razão, né? Essa é a grande verdade, porque nós somos criados por toda a nossa vida, o que nos colocam na mente é que nós nascemos para ser sucesso, que nós nascemos para sempre estar corretos, para sempre, como é que fala? Ser melhor do que o outro, porque é essa a ideia educativa, a ideia de educação que o mundo nos impõe, né? De sermos melhores, de estarmos sempre certos, de estarmos sempre com a razão. Resumindo, perdão é instrumento necessário para a nossa evolução, exercício para a correção de nossas deficiências morais, virtude conquistada através de muita, mas é muita mesmo, boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. Então, perdão exige, como já falei anteriormente, uma série de movimentos anteriores para que a gente possa executá-lo. Abrir mão de muitos defeitos, de muitas atitudes erradas, pensamentos não
positivos que a gente carrega ao longo de uma vida inteira, a gente tem que abrir mão disso tudo e ter, né, assumir essa responsabilidade, assumir esse desejo de se modificar, se fazer diferente do que fez até então, né? Então, é realmente muito difícil. No Livro dos Espíritos, a questão 886, diz, Kardec perguntou aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o verdadeiro sentido da palavra caridade, ensinado pelo Cristo, né, requer de nós o quê? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O perdão está dentre as verdadeiras características que nós temos que exercitar para que a gente possa realmente praticar a caridade ensinada pelo Cristo. E aí tem, quando alguém te magoa, você tem duas opções. Se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Cabe a cada um de nós escolher aquilo que melhor nos satisfaz, né? Sabendo que a primeira opção pode nos satisfazer momentaneamente, mas chegará um momento que nós temos que perdoar definitivamente para que, se quisermos alcançar a felicidade, né? Razões para perdoar. Quais são as razões que temos, né, que nos dão para que a gente exercite o perdão? E aí, alguma coisa está muito relacionada às pesquisas que são feitas, né, não está só em relação à doutrina. Claro que ela está de acordo com a doutrina, mas muito disso foi... como é que fala? Foi colocada à luz da ciência, à luz de pesquisas, em relação das razões que temos, né, dos compromissos que temos para conosco, para a nossa melhora, não só espiritual, moral, psíquica, mas também física, para perdoar. E aí, quando começamos? O perdão é muito bom para quem perdoa. Às vezes é aproveitado também por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. Porque a partir do momento que a gente perdoa quem nos ofendeu, quem nos fez algum mal, e essa pessoa também consegue perceber que a importância do perdão, né? Porque a importância de ter para com o outro a beneficência, a indulgência, de compreendê-lo, que ele errou, mas que a gente... né, que eu errei, mas ele também errou e, no caso, pode servir como exemplo. Porque muito mais do que as palavras, são os exemplos que nos transformam. O perdão é terapêutico, né? Então, alivia a alma, nos dá a sensação de bem-estar. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. Isso daí são estudos feitos, né, nessa área aí da psiquiatria, da psicologia, que confirmam isso aí. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos, né, porque você retém um sentimento por um período muito longo de ódio, de rancor, de mágoa, enfim, em relação a alguém ou alguma situação, aquilo acaba, né, se encrostando no organismo e se tornando uma pedra a mais, né, no desequilíbrio e contribuindo para a depressão e os desequilíbrios psíquicos. Culpamos o outro pelos nossos traumas e cultivamos a autopiedade, né? Então, é uma das causas, né, que a falta de perdão gera em nós. A gente culpa o outro pela nossa infelicidade, mas, na verdade, né, o outro, às vezes, já fez alguma coisa, já foi embora, nem está aí mais, e a gente está ali sofrendo, né, ficando traumatizado, e acabamos tendo pena de nós mesmos, né? Cultivamos a autopiedade, que não é um sentimento
positivo para a gente ter para conosco. Quando odiamos alguém, nos fixamos nessa pessoa. E cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse, como se a situação tivesse acabado de acontecer novamente. Acabamos por descarregar substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Então, quando a gente odeia uma pessoa, né, e fixa o nosso pensamento, as nossas emoções em relação a essa situação ou a essa pessoa, o que vai acontecer com o nosso organismo? Toda vez que nós nos lembrarmos dessa situação, da ofensa que ele nos fez, o nosso organismo entrará num estágio de estresse, como o que aconteceu na época. Então, a gente vai revivendo uma série de vezes, repetidas vezes, aquelas mesmas emoções, aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma mágoa, aquele mesmo ódio, enfim, todos os sentimentos que tivemos na época vão ser revividos cada vez que a gente lembrar-se dessa pessoa, ou do fato, ou da ocorrência que acabou nos levando àquela mágoa, aquele sentimento ruim. Então, a partir do momento que a gente isola, deixa de lado, né, deixa de pensar, perdoa, esse fardo não mais nos acompanha. Enquanto a gente não perdoar, esse fardo vai nos acompanhar sempre, né? E toda vez que nos lembrarmos, vamos ter as mesmas sensações, os mesmos problemas. Ué, também não, hein? Questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência do que lhe vai acontecer durante a vida? Ou seja, quando estamos, né, na erraticidade lá, a gente está lá fazendo as nossas malinhas para voltar, né, está fazendo nossas escolhas, a gente tem consciência do que vai acontecer com a gente aqui durante a vida? E os espíritos responderam: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Logicamente que se nós fizermos as escolhas, se nós temos conhecimento daquilo que precisamos de cumprir, automaticamente isso nos dá a consciência do que temos que passar quando reencarnarmos. O que vai acontecer é que quando a gente chega aqui, a gente esquece ou finge que esquece, né? Mas, na verdade, quando a gente está lá, a gente escolhe as provas e sabe do que temos que passar para poder alcançar, né, a nossa evolução. Eu sofro hoje, né, por causa das escolhas, eu sofro hoje a lei de causa e efeito. Eu tenho em minha vida o que eu preciso para a minha evolução. Enquanto tivermos necessidade de aprender, teremos necessidade de perdoar. Porque se eu tenho necessidade de aprender, significa que eu ainda não sei fazer. Se eu não sei fazer, eu erro. Se eu erro, eu tenho o quê? O dever de perdoar não só a mim, mas ao outro. Porque vivemos num plano, né, de provas e expiações. E os espíritos que aqui estão se atritando para melhorar, para se purificar, para se melhorarem. Então, o que acontece? Se eu ainda erro, tenho necessidade de ser perdoado, exatamente por isso é uma pista, né, de mão dupla. Eu preciso ser perdoado, mas eu preciso perdoar anteriormente, né? E Raul Teixeira nos diz: na Terra existem injustos, porém não existem injustiçados. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, ou são reflexos das encarnações anteriores, ou dessa, e são pelas nossas escolhas mal feitas. Então, nós não somos injustiçados. Questão 661. Kardec pergunta: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas?
né? Ou seja, pode-se pedir a Deus e aí o perdão das faltas vão ser totalmente, como é que fala? Sanados, né? Que eu fiz o que eu fiz, tudo de errado, peço perdão a Deus e eficazmente vou estar perdoada? E os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas, ou seja, não dissipa, não acaba com as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Não adianta, né, errarmos e pedindo perdão a Deus e repetirmos sempre os mesmos erros. É necessário que a gente mude a conduta, que mude a forma de fazer, de pensar, né? E automaticamente, com essas mudanças, a gente vai acabar provando, né, que a gente está realmente apto a ser perdoado, porque quando estamos refazendo o nosso caminho. Continuando, o estágio evolutivo em que nos encontramos faz com que nossa natureza animal se sobreponha à natureza espiritual, porque ainda somos muito movidos pelos impulsos, pelos instintos, né? Nós ainda não paramos muito para pensar. O ser animal em nós é muito mais forte ainda do que a natureza espiritual que carregamos em nós, né? Ela precisa cada vez mais ser trabalhada, mais investimento ser feito para que ela realmente venha se sobrepor à natureza animal. Mahatma Gandhi, certa vez foi interrogado se ele já tinha perdoado. E ele disse que não. Aí as pessoas se estranharam porque ele disse que não tinha perdoado. E aí ele disse que ele nunca tinha sido ofendido. Por isso nunca teve a necessidade de perdoar, né? Porque a natureza espiritual de Mahatma Gandhi estava muito acima da minha, né? E aí, com certeza, ele não tinha necessidade de perdoar porque ele não se sentia ofendido. As pessoas não conseguiam ofendê-lo, né? Deus permite que os lobos convivam com os cordeiros devido ao estágio evolutivo do nosso planeta. Mas as ovelhas de hoje provavelmente foram os lobos de ontem, né? Então, se hoje nós estamos na condição de ofendidos, é porque provavelmente ofendemos em outras oportunidades, nessa ou em outras vidas, né? Então, Deus permite exatamente a mistura, a diversidade, né? Não só física, mas de níveis evolutivos, de níveis espirituais, para que um aprenda para com o outro, né? Por isso aí cordeiros e lobos tá nesse sentido. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A misericórdia, então, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Capítulo 10 do Evangelho, no item 4, né, sobre a misericórdia. Então, é um ato misericordioso, de doçura, o perdão, né? E não conseguimos evoluir a docilidade, não conseguimos a paz, nem interior, nem no mundo, e nem ao redor, né? Não, onde os locais por quais nós passamos, se nós não nos destinarmos, não nos dispormos a esquecer as faltas alheias, a perdoá-las, né? E as nossas também, porque o auto-perdão é extremamente necessário. Às vezes a gente perdoa o outro e não se perdoa, né? Se cobra o tempo inteiro, em tamanha demasia, aquilo que ainda não estamos em condições de exercer. O rancor e a mágoa nos petrifica, nos torna pedra, né? Nos torna o quê? Pessoas duras, difíceis, né? Então, o rancor e a mágoa nos tornam pessoas insensíveis, nos faz estacionar
e perder precioso tempo. Precisamos trabalhar o nosso estado interior para dominarmos mais facilmente os nossos instintos. Para isso, né, é necessário trabalhar seriamente e disciplinadamente a nossa reforma íntima. Só conseguiremos nos livrar de todas essas, de todo esse peso, do rancor, da mágoa, de todos esses sentimentos que nos atordou e atordou aqueles que nos cercam, através do momento, né, que a gente parar e pensar e trabalhar o nosso interior, nos dedicarmos a nos conhecer e nos conhecendo, nos propormos mudança, nos reformarmos, né? Deixar o homem velho que existe em nós, né, um pouco de lado para deixar nascer o homem novo. Por que eu deixar um pouco o homem velho? Porque ele também foi e é importante na nossa vida. Nós não podemos excluí-lo. A nossa história é constituída de passado, presente e será o futuro. O presente é resultado do passado. Esse homem velho, mesmo que ele tenha muitas coisas ruins, que ele traga com ele dentro de nós muita coisa ruim, essas coisas servem de exemplos para não cometermos novamente. Então, quando a gente fala de abandonar, a gente tem que reformar, porque abandonar seria abandonar o nosso passado, e ele foi importante e é importante para que a gente alcance um futuro melhor, para a gente tenha um presente mais suave, mais pacífico, né? Quem nos agride está enfermo, está doente, né? E Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico e remédio são os doentes. E o perdão é exatamente um dos remédios, né, que pode auxiliar a esse enfermo. E a nós também que carregamos aquelas mágoas, aqueles sentimentos, aquelas agressões que nos afetam. Perdão é um hábito para o nosso caminhar. Tem que ser exercitado todo dia, com um exercício físico e mental, né? Uma máquina parada enferruja. O nosso corpo precisa de movimentos. A gente vê que quando a gente deixa de usar um órgão que mobiliza porque está quebrado ou porque alguma coisa aconteceu, ele atrofia. Assim é o nosso corpo. Nós precisamos exercitar. Como o corpo precisamos exercitar, a mente também precisamos, né? Precisamos exercitar todos os dias atitudes, pensamentos bons, e também começar a investir nessa possibilidade de executar o perdão. Quem dá a impressão que o que eu estou falando aqui é fácil. É muito difícil. Eu sei o quanto é difícil. E é exatamente por isso que eu escolhi falar sobre isso. Que estou falando primeiramente para mim. Só o tempo, o amor e a perseverança são capazes de consolidá-lo, né, o perdão, em nossos corações. Então é necessário tempo. A fruta, né, ela não madura da noite para o dia. Assim é um trabalho de transformação na nossa vida. Primeiro vem a semente, né, a gente tem que cuidar para ela germinar, colocar terra, né, fértil, sol, chuva, água, todos os elementos são necessários para que essa planta germine, cresça, dê frutos, né? Aí passa antes do fruto, vem aí a flor, depois desenvolve a semente e o fruto nasce daí. Assim é a conquista, né, das nossas habilidades, das nossas competências, dos nossos valores. Ele necessita ser trabalhado como uma plantinha, dia a dia, cuidado, para ele se consolidar, para ele firmar em nossos corações, para a gente entender que aquilo faz parte de nós, não é uma coisa que usamos casualmente, né? Ou simplesmente da boca para fora. É algo que está estabelecido em nossa vida, em nossos pensamentos, e é regra da nossa vivência, né?
Precisamos de tempo para digerirmos nossas tragédias, porque essa é uma verdadeira tragédia, uma tragédia individual. Carregar em nós o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, é uma tragédia que nos leva aos mais escuros lugares que a alma humana pode levar, né? A depressão, a tristeza profunda, muitas vezes a questão fica relacionada até ao suicídio, uma série de sentimentos negativos que vão como se fosse trazendo ao organismo um encadeamento de sentimentos que vão gerando doenças de ordens físicas, emocionais, psíquicas e espirituais, que chega à obsessão, né? Pode chegar à obsessão. Todo esse sentimento, se não trabalhado, se não cultivado, né, o perdão, se não cultivado, e se deixarmos, né, a erva daninha do ódio nos tomar conta das nossas emoções, com certeza a gente vai ter muitos problemas pelos quais teremos que nos livrar. Portanto, se estás fazendo a tua oferta, né, esse é um trecho do Evangelho que o Cristo disse, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso repará-la primeiro. Por quê? Né? A questão está relacionada aí de fazer ofertas, né? Você, né, pertence a uma religião, etc. e tal, você se oferece, você faz todo o tipo de trabalho, seja na casa espírita, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Você, né, contempla, vai, oferece o que você, materialmente, o seu serviço, a sua oferta em dinheiro, o seu trabalho, enfim, tudo isso. Mas, se não exercitarmos, se a gente não lembrar-se de que o nosso irmão, que daquele que foi atingido, do qual eu tenho ódio, ou tenho rancor, ou tenho qualquer coisa de sentimento, se eu não me disponho a reconciliar-se com ele, antes dessa oferta, essa oferta não tem nenhum valor. Por quê? Né? Porque o mais importante é, antes de pedir perdão, antes de me oferecer, né, e de pedir ao Senhor, a Deus, a quem, né, sempre pedimos perdão das nossas ofensas, só vai ter resultados se eu me dispor antes a perdoar, né? Eu só vou receber a recompensa do perdão se antes eu me dispor a reconciliar-me com o meu irmão. Todas as outras ofertas de cunho material não terão validade, né? Um pouco valor terão. Perdoar não é ser conivente com o mal causado. Não é que você vai aceitar aquele mal que foi causado a você, ou a mim, ou a qualquer um de nós. Mas sim, não querer revidar. Não querer pagar o mal com o mal. Então, perdoar não quer dizer que você vai aprovar o ato que foi ocasionado a você, a ofensa que foi estendida a você. Mas é simplesmente, né, que parece que é simples, mas é simplesmente no sentido do que são poucas coisas a serem feitas, mas o que tem que ser feito é difícil, né? Então é simplesmente não querer revidar e não querer pagar o mal com o mal. Porque pagar o mal com o mal, desde o momento que eu já estou desejando o mal para o outro, eu já estou revidando, né? Perdoar é enfrentar nossas provações com humildade e intensa vontade de vencê-la, né? Porque muitas das ofensas, muitas das coisas que nos fere, na verdade, são necessárias para que a gente adquira humildade, para que a gente possa realmente aprender, né? Então, muitas coisas são necessárias, muitos sofrimentos, muitos atritos, muitas
situações pelas quais nós passamos são necessárias para a nossa aprendizagem. Tipos de perdão. Nós temos o perdão como figura central, primeiramente a mim mesmo, né? Porque se eu não perdoo a mim mesma, pouco vou ter condições de perdoar o outro, né? Perdoar o outro encarnado e o outro desencarnado. Porque às vezes a gente pensa só nos encarnados. Quantos aqueles que já estão no outro plano e que a gente, em outros momentos, né, fez alguma coisa que ofendeu ou que desagradou, enfim, como nós estamos nos aperfeiçoando, temos a obrigação de nos perdoar, perdoar os encarnados com os quais nós convivemos e também os desencarnados que nós convivemos mesmo sem vê-los, né? Nós convivemos porque não há essa distinção. Minha infelicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Isso dói, né? Porque a gente fica falando que a gente é infeliz, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, não sei quem, o chefe fez isso, aquilo. E aí vem, né, essa máxima aí que é verdadeira mesmo, porque nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa evolução, por tudo isso. E aí, em consonância, né, vem, minha felicidade não é o resultado do que as pessoas fizeram para mim. O que eles fizeram está na conta deles, não na minha. Mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. O que eu fiz? Eu me magoei, eu me chateei, eu perdoei. O que eu fiz? O que eu fiz com o que as pessoas fizeram comigo, é isso sim que vai fazer a diferença. Conforme o Mahatma Gandhi disse, eu não preciso perdoar, porque eu nunca fui ofendido, né? Então, o que ele fez? Tudo que fizeram para com ele, ele tirou o melhor dali. Então, ele não tem necessidade de perdoar. Perdão é um tratamento longo e diário, que nos trará paz e nos permitirá recuperar o nosso poder de assumir a responsabilidade de como nos sentimos. Então, somos nós os responsáveis pelos nossos sentimentos, não o outro. Ah, o outro fez isso, por isso que eu estou triste, por isso que eu estou chateado, por isso que eu estou chorando, por isso que eu estou infeliz. Não. Então, é um tratamento longo e diário que nós temos que dedicar a nós mesmos e também ao outro, né? Para que a gente permita, né, ao outro e a nós mesmos recuperar o nosso poder, né? Ele, o dele e o nosso de assumir a responsabilidade que temos daquilo que sentimos, de como sentimos e para que sentimos. Somente o riso, o amor e a caridade merecem revanche. O resto é perda de tempo, é perda de vida. O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor. Né? A gente toma analgésico para sentir, porque está com a dor aqui, dor ali, né? A artrite aqui, não sei aonde. Tá, a gente procura recursos para se livrar da dor física. Da mesma maneira, para se livrar das dores da alma, temos que exercitar o perdão. Né? É uma libertação da dor moral, da dor espiritual, da dor, muitas dores psíquicas. É apenas, né, o verdadeiro perdão, é apenas um ato de libertação da energia negativa a qual nós escolhemos ficar ligados. Enquanto não nos perdoarmos, nós estaremos conectados com energias negativas. Enquanto estivermos conectados com energias negativas, estaremos sendo escravo dos nossos próprios sentimentos ruins, né? Dos nossos lixos espirituais. Às vezes, Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao nosso lado para nos ensinar a amar. Porque amar quem nos ama é muito fácil, né? É tão fácil amar a quem só faz tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta. Como a gente chama de alma gêmea, né? Alma gêmea não no sentido que são gêmeas, não. Mas assim, porque são pessoas que se identificam de tal forma que às vezes tem essa situação, né?
Eu tenho uma colega de trabalho que a gente só de olhar um para o outro, a gente já sabe, a gente se identifica tanto e tão bem, que eu falo, olha, nós somos a alma gêmea trabalhista, tá? Porque exatamente isso, é muito fácil amá-la. Ela é uma pessoa doce, então não tem como não amá-la. Agora, vai pegar uns outros que tem por aí, que aí a coisa fica difícil, né? Por quê? Então, mas ali não tem caridade em amá-la, porque ela é uma pessoa extrema, ela é só amor. Agora, o outro já não, né? Então, Deus nos coloca essas pessoas ao nosso redor para nos ensinar a arte do amor, né? E aí vem o nosso grande problema, que é família e perdão, né? Por que o nosso grande problema? Se tem tantas coisas boas, mas é ali também que a gente mais nos atrita, né? Até porque passamos mais tempo juntos, né? Em geral. Encarar que em uma mesma família podemos ter pessoas afins ou antigos desafetos. Isso é a primeira conscientização que nós temos que ter. Né? De encarar que na mesma família nós temos pessoas afins, com afinidade, que muito nos ama, muito próxima, mas ali também estão contidos os antigos desafetos. Relacionamentos afetivos são uma universidade da evolução. É uma escola, né? Uma universidade que vai nos aprimorando cada dia mais, ensinando a sermos mais afetivos, mais amorosos uns para com os outros. Ainda precisamos de instrumento para a nossa evolução. E por isso, vêm os desafetos ali. Esses instrumentos para ensinar a burilar esse amor e a executar esse perdão são exatamente os desafetos que ali vêm. Conviver em família é muito difícil, não porque obrigatoriamente temos na família antigos inimigos, mas principalmente pelo fato de ainda sermos espíritos imperfeitos. Porque se nós já tivéssemos a capacidade de perdoar, poderia ser antigos inimigos, que nós íamos passar de uma forma mais suave. Mas como nós não temos ainda essa capacidade, por sermos ainda espíritos imperfeitos, e juntamente com a nossa imperfeição vêm os nossos antigos inimigos, aí a coisa fica mais difícil, né? E a gente vê aí o que, né? Não é difícil ter uma família que não tenha um problema. Acho que não há. Mesmo que não haja problemas mais graves, mas sempre há atritos. É muito importante aprender a analisar situações de forma imparcial, como se não fizéssemos parte dela, separando a atitude da pessoa. Perdoar nos ensina que podemos discordar de alguém, porém não precisamos odiá-lo por isso. Né? Então, são dois pontos que é muito importante aprender a analisar situações de forma imparcial. Né? Isso é muito difícil, porque a gente tem que se retirar de nós mesmos, ficar como se fosse um observador, na posição de observador, e para poder separar a atitude que aquela pessoa tomou em relação a nós, da pessoa que ela é. A atitude está errada, mas a pessoa merece respeito e consideração. E é muito difícil. Na hora da cabeça quente, a gente quer atacar a pessoa e não a atitude, né? Com certeza, porque a atitude é invisível. Quer dizer, a gente sente, mas não pode agarrar no pescoço, né? Então, perdoar nos ensina que podemos discordar de alguém, porém não precisamos odiá-lo por isso. O grande problema é falta de diálogo, né? E aí, assim, discordou já é motivo para briga, né? A gente tem visto as cenas mais atrozes em relação a essa discordância, né? As pessoas com cada vez mais o pavio curto, se engalfinhando, né? Nas redes sociais e até fisicamente. Essa semana aconteceu uma situação em Botafogo, no Rio de Janeiro, numa academia, em que tinha algumas pessoas conversando a respeito de ditadura, uns favoráveis e outros não, situações relacionadas a essas questões aí que bombaram, né, em relação a isso. E uma das senhoras se descompensou, porque ela era favorável à ditadura, pegou uma estudante de engenharia, socou na parede, fez um monte de coisa, a menina quase perdeu o braço por causa de uma questão
de opiniões, né? Em princípio, não havia ofensa a nível pessoal, discordância de ideias, né? Então, não precisa odiar o outro porque pensa diferente. Bateu, machucou gravemente a menina, né? E é dessa forma que o mundo tem caminhado, né? Aliás, nós temos caminhado. A falta de perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender e corrigir, será perdoado e continuará a sua evolução. Ou seja, aquele que nos ofendeu, muitas vezes a gente fica ali martirizando, né? Com aquele ódio, aquele rancor, carregando conosco aquele sentimento negativo. Às vezes ele já se redimiu daquela falta, já caminhou, já foi lá para... né? Não depende do nosso perdão a ele para que ele evolua. Às vezes a gente fica marcando passo ali, odiando ele, falando, remoendo aquela mesma atitude ali o tempo inteiro, e ele já esqueceu daquilo, já fez alguma coisa que recuperou, enfim, e já foi perdoado, né? E continuou o caminho evolutivo dele e nós estamos amarrados ali. Devemos diluir as ofensas e não acentuá-las, né? Ou seja, dissolvê-las, não ficar colocando lenha na fogueira, né? Longos relacionamentos podem nos trazer feridas. Isso é normal no estágio evolutivo em que nos encontramos, né? Porque quanto mais você convive, mais facilidade a gente tem para se ofender, mais para se atritar, mais para ferir o outro, né? Quanto mais você convive, mais difícil acaba sendo o relacionamento, tendo em vista porque somos seres diferentes e, como ainda imperfeitos, quanto mais a convivência, mais dificuldade às vezes temos de vencer as nossas dificuldades de convívio. Precisamos aprender a enxergar as criaturas do tamanho que elas são. Não devemos alimentar expectativas irreais, porque, na verdade, a gente espera do outro... Em geral, a gente espera do outro aquilo que ele não pode ainda nos dar, ou que ele não sabe dar. E mais que isso, aquilo não faz parte, as expectativas são nossas, não dele, né? Não do outro. E às vezes aquilo que a gente quer, que a gente deseja que o outro seja para conosco, não é aquilo que ele deseja ser para com a gente, né? Então, isso daí é uma das grandes problemáticas que a gente espera do outro sempre que atenda aos nossos desejos, às nossas necessidades. Chico Xavier escreveu, né, psicografou aí, ó. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajudarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, todo mundo tem o que merece, né? O CEP veio direitinho, até agora já veio até com o Google Maps, tá? Tudo direitinho. Família e perdão. Qual o caminho, então? A diversidade questiona as nossas limitações e nos convida ou empurra para a evolução. A diversidade, quer dizer, as contrariedades, os problemas, né, questiona os nossos limites e nos convida, né, a vencer essas limitações, a vencer essas dificuldades, ou nos empurra. Quando o convite não é aceito, empurra, né, porque aí agora você vai sentir, né. Estou convidando para você fazer essa transformação, essa mudança por amor. Você não vai, então eu te empurro. Cai, rala o joelho, quebra a cara e assim vai. Acredite, somente nós mesmos somos capazes de curar nossas dores. Não dá para botar na porta do outro, né? Façamos o que deve ser feito com ética e amor sempre, independentemente do que o outro nos faça. Aprendamos a olhar o mundo de forma mais branda, menos impulsiva, pensar antes de agir. É preciso tempo para digerirmos as situações, né? Pensar, refletir antes, ver o que eu posso fazer de melhor dessa situação, que proveito eu posso tirar. Façamos o que deve ser feito, superemos a nós mesmos. Devemos ir além de nossas limitações. Estejamos prontos e dispostos a recomeçar sempre. Errei, recomeça. Errou, recomeça. Sempre. Desanimar fica pior ainda. Fortaleçamos-nos com a vida, né? A vida
ela nos ensina sempre que a gente possa se tornar forte através dessas observações. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo. E só conseguiremos isto quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, for maior que nosso orgulho. Então, o perdão não é algo que a gente precisa resolver com o outro. É com nós mesmos, né? Com nós mesmos. E ele só realmente vai conseguir obter êxito quando ele estiver atrelado a esse amor que Jesus nos ensinou. Ou seja, quando nós nos desvencilharmos do nosso orgulho, nossa vaidade. Perdão precisa ser elaborado, ser trabalhado como uma peça, né, de arte que o artista vai burilando até chegar, né, ao resultado esperado. Precisa de cabeça, ou seja, de razão, precisa de coração, sentimento, né, porque não é só sermos ação, não, aliás, não só sermos razão, não só sermos emoção. Para chegar à ação do perdão, necessário equilíbrio entre cabeça e coração, entre sentimento, né, emoção e razão. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Jesus nos ensinou, né, essa oração, é o Pai Nosso, que é a maior oração que ele deixou, a única, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Bom, para a gente terminar, eu trouxe um videozinho para a gente pensar um pouquinho, né, para alentar um pouco nossos corações em relação a Chaplin e o sorriso. Na última palestra que eu fiz aqui, eu coloquei a respeito da religiosidade, né, que o Charles Chaplin, ele era ateu, e o Hitler era católico, né, era religioso. Então, a religiosidade, a bondade, o amor não está atrelado à religião. Está atrelado ao que o homem traz dentro de si. Não são os valores, não são o que contém o externo, que nos transforma numa pessoa de bem ou não. É o que nos tem, né? O que temos dentro de nós. Independente da religião que frequentamos ou não, nós somos bons ou ruins por nossas escolhas. Não é a religião que vai nos tornar seres melhores. Que a gente possa pensar sobre tudo isso, né? Que não é fácil, nós sabemos que não, mas que a gente possa começar a praticar, né? Começar a exercitar essa capacidade que temos dentro de nós do perdão, né? Porque o maior beneficiado não é quem é perdoado, mas aquele que perdoa. Que Deus nos dê uma semana de muita paz, de muita luz, compreensão e entendimento para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Fique com Deus e até a próxima. Boa noite.